Bom dia. Esse isolamento social, ele é terrível, né? É uma prisão assim, uma, uma autoprisão, né? Uma coisa assim jamais imaginável, né? E antes de começar aqui, se alguém se inscrever no nosso vídeo, nós vamos agradecer bastante, porque não somos um Alexandre Garcia, né? Cara que veio da Globo, muito conhecido, não é mesmo? E até, né, houve esse episódio recente, né? Vazou uma brincadeira de uma amiga dele, ex-colega de trabalho, que chamou ele e Regina Duarte de gagás, né? Mas nota o conhecimento que ele tem, a história, o ser humano ele vive de história, de currículo, né? O cara é uma enciclopédia, né? Muitas vezes até discordamos de algumas justificativas dele, até justificativas assim, difíceis de se entender, né? Porque tudo muito óbvio, não cabe muita explicação, é melhor ficar quieto, não é mesmo? Aqui nesse vídeo hoje nós não faremos sátira nenhuma, não é? E vamos falar do presidente Bolsonaro, tomando a liberdade de chamá-lo só de Bolsonaro, né? Por quê? Porque ele é um cara, ele não elegeram um presidente sofisticado, ele não figura nas redes, na rede nacional de pesquisa da internet, né, que vem desde a década de 70, não é catalogado lá como cientista, ele não tem essa pretensão. Então um cara muito popular, né, é o nosso crocodilo Dundee brasileiro, que foi eleito aí com quase 60 milhões de votos, né? Então, se a pessoa foi eleita, a torcida nossa é que complete o mandato, né? Porque Brasil virar uma republiqueta das bananas, né? Não tem fundamento tirar presidente como um vizinho nosso tira em 24 horas, né? Impeachment, nós já tivemos 2 impeachments, e um terceiro agora vai assim vulgarizar a republicona Brasil. Brasil não é uma republiqueta, é uma republicona, porque pode ser, está entre a 8ª e a 10ª economia do mundo. Então vamos lá. O presidente ele tem um temor incrível com relação à economia. Se tudo fechar, 50% das empresas vão quebrar. Quem não tiver uma reserva muito grande, não é, vai quebrar, porque não vai fazer frente aos custos fixos, não vai honrar os compromissos, vai ter que demitir funcionários, né? E os funcionários vão aumentar o grande número de desempregados que o Brasil já tem. Se tinha 15 milhões, vai passar para 30 milhões ou 40 milhões. E isso realmente é muito grave. Mas, por outro lado, pessoa sem saúde em forma não trabalha, não é? Nós não podemos virar uma república dos doentes trabalhando. É impossível isso acontecer. Então, as estatísticas provam que a curva ela é administrada dependendo do nível de reserva, o número de pessoas que ficam quietas em casa, sem se movimentar, não é? Então as estatísticas, a ciência da estatística, a estatística ela está presente em todos os lugares, está presente na administração, na economia, na engenharia, na medicina, né? A medicina usa muito a estatística, já prestaram atenção?
Então o presidente pode estar equivocado em levantar essa bandeira. Agora não vamos demonizar esse presidente, porque o povo gosta desse presidente, né? O presidente hoje falou que quer passar, ele já chegou lá, conversou com o Rodrigo Maia, né? Bateu no ombro de Rodrigo Maia, está buscando uma aproximação. Ele quer que mude de 20 pontos para 40 pontos na carteira, ainda é pouco. Eu vou dizer para vocês porque é pouco. Eu sou um estradeiro, eu rodo muito em carro utilitário, eu gosto de usar caminhoneta, né? Ou motocicletas, né? Eu tenho 2 motocicletas, viajo muito em estradas e o motorista, o turista, o motociclista, ele é traído, né? Tem muito nevoeiro nas estradas e você não enxerga de repente uma estrada que você podia andar a 120, a velocidade máxima é 60. Aí sempre você é surpreendido com multas de DRs, de DENIT, né? Multa de DENIT é muito comum, não é? E o presidente tem que administrar isso mesmo. O presidente se referiu a profissionais de veículos, motoristas de táxi, de caminhões e de aplicativos, né? De Uber, né? Então, esses são as maiores vítimas, porque cotidianamente ele tem que administrar várias coisas ao mesmo tempo. Ele tem que olhar ciclista de um lado e de outro, motociclistas em corredores, ainda olhar para velocímetro, para ver se o carro, esses carros mais modernos, você acelera, né? Se ele não pegou mais uma multa. Então, o presidente não deveria lutar por 40 pontos, não, mas por 60 pontos. Entendemos, não é? E responsabilizar quem ter leis mais duras para quem praticar atropelamentos, né? Atropelar ciclistas, motociclistas, né? Os veículos de 2 rodas são muito mais vulneráveis, não é mesmo? Então vamos ter mais paciência com esse ogro, entre aspas, que o Brasil elegeu e muita gente adora esse cidadão, né? Não vamos ficar analisando se ele está sendo sincero ou não, não é mesmo? Ele já perdeu o Moro, uma bandeira, e ele tem um outro esteio, que é o Guedes. Agora o Guedes vem pisando na bola, não é mesmo? Então o Guedes ele depende dos recursos humanos disponíveis. Ele tem lá. E ele esculacha os recursos humanos. Eu vou citar um exemplo para vocês. O governo ele tem uma mania de emitir editais, fazer editais de recrutamento e seleção. Então as pessoas que preenchem aqueles requisitos se apresentam nos concursos, passam nos concursos e chega lá, olha, ele foi chamado pelo governo, se apresenta, né, assina um contrato, agora ele assinou um contrato de adesão, ele não pediu estabilidade, não é? Quem errou o tempo todo foi governo é que erra o tempo todo por falta de gestão, não é? E muitas vezes nos editais, o governo buscou nos últimos 5, 10 anos salários no final da tabela. Não se admite pessoas no final de tabela salarial. Isso é elementar em administração de cargos e salários, né? É elementar. Você admite em nível inicial. A pessoa vai ser sênior depois de 10, 20 anos em uma empresa, não é mesmo? A iniciativa privada chama-se até de trainee, né? As pessoas iniciantes que estão aprendendo. Então chega lá um engravatadinho que passou em concurso, que existe profissionais de concurso. Muitos ali até venderam a kitnet para comprar ações, mexer com ações, que ações é mais para especialista, para profissional, né? E aí chega lá no ministério, decora uma meia dúzia de palavras em inglês, e aí tem um cara lá de 20 anos trabalhando, também qualificado, no mesmo cargo, ganhando menos,
que ele se encolhe, ele perde o estímulo. O ser humano, ele vive de estímulo, de motivação. Então ele fica totalmente desmotivado, porque aquele high-tag, você lembra o termo high-tag que se usava no século passado, para quem andava sempre com um celularzinho, um palm top, você lembra desse termo? Então hoje existe esse que mexe com marketing, mexe com isso, mexe com aquilo, mexe com informática, mas ele não é um especialista, ele não domina a fundo as metodologias, não é? Como organização e métodos. Organização e métodos não morreu, não é mesmo? Então o Guedes erra sob esse aspecto. Toda a entrevista de Guedes é um desastre relativamente aos recursos humanos que ele depende desse pessoal. Então ele não pode fazer uma comissão e falar, olha, desenvolve o projeto X, porque ele só tem meia dúzia de pessoas de confiança, entre aspas, né, até puxa-sacos, né? Então ali desencadeia dezenas, centenas de pessoas que o Guedes é dependente. E outra coisa, ele é um homem de grandes ideias, né? Ele quer transformar a administração pública em administração privada, né? Que é louvável, mas é uma coisa assim, muito a longo prazo, que ele quer que transforma a um passo de mágica. Até agora não implementou nem 0,5% do que ele pretendia, né? Depois de quase 2 anos de governo Bolsonaro, né? O projeto da Previdência ele foi aperfeiçoado no Congresso, mesmo porque o governo Temer já tinha um projeto de Previdência muito bom. Então o Guedes falou nos 3 bilhões que seria a economia que o Brasil teria, mas era coisa de muito longo prazo, em torno de 20 anos, para se consolidar. 3 bilhões agora estão disponíveis aí para, aliás, 1 trilhão que o Guedes falou, não é? 1 trilhão de reais que o Brasil pretende economizar com a reforma da Previdência. 1 trilhão foi despejado para o combate de coronavírus, inclusive com a ajuda de R$600, né? Nesses R$600, as pessoas que trabalhavam estão sendo beneficiadas, como também as que nunca trabalhavam, que no Brasil tem a mão de obra que trabalha e há que não busca emprego, ou não. Existe isso tem que ser melhor pesquisado, né? Então, na realidade, as privatizações não saíram. O Guedes fez muito pouco, mas não negamos as boas intenções do Guedes. O Guedes, se ele vier a sair, vai ser uma perda muito grande para o governo Bolsonaro. Agora, relativamente à Selic, essa Selic de 3%, ela fica difícil de entender. Você estabelecer uma dicotomia entre Selic a 3% e dólar a mais de R$6, porque ninguém consegue comprar dólar a R$6. As casas de câmbio paralelo cobram 6,10, 6,20, quando o dólar oficial fecha a 5,80, por exemplo, não é? Então nota, essa Selic a 3%, que ela não reverte para o consumidor. As empresas também dificilmente vão conseguir empréstimos baratos, porque o nível de risco dos bancos cresceu muito, né? A provisão para devedores duvidosos, os bancos devem crescer, porque banco, gente, tem a expertise, são os espertos do Brasil, são os banqueiros, não é? Eles não vão emprestar dinheiro barato para assim, na dúvida de quando essa epidemia de coronavírus vai passar, quando o usuário, o tomador de empréstimo, vai ter condições de honrar com seus compromissos, não é mesmo?
Então, o ser humano ele vive de motivação, de estímulo, também para poupar. Então, nota, aquela pessoa que está em casa, ele acompanha ali a aplicaçãozinha financeira dele, não é? Agora, por exemplo, fundo atrelado à Selic a 3%, ele vai ter prejuízo, não é? Na aplicação. Suponhamos que ele tenha ali 10 mil ali aplicado, ele tem a aposentadoriazinha dele, o teto do INSS é muito baixo, então ele tem aquela expectativa de todo mês jogar um dinheirinho ali, não é? Porque mesmo quem ganha salário mínimo, ele tem a obrigação de pagar esse dízimo, esses 10% para a aplicação, né? Para ele não cair. Isso aí é elementar em administração financeira, não é? Ele não pode gastar o salário mínimo dele todo e nem entrar em cheque especial, nem em cartão de crédito. Então ele tirou todo esse estímulo, essa motivação, porque dólar alto, quem ganhou foram os especuladores, os bancos estão rachando de ganhar dinheiro com o aumento de dólar, não é? Então é um desastre. O Brasil, país em desenvolvimento, ele precisa de um pouco de inflação. Até 10% a inflação ela é razoável, porque a inflação ela vai ter aquela realimentação que é psicológica, não é? Falar a inflação ela destrói os ativos. Mas eu te pergunto, o dólar a mais de R$6, os imóveis valorizaram? Não. Os veículos usados valorizaram? Não. Todos os ativos estão caindo. A arroba de boi gordo valorizou, né? O boi que tem um custo enorme, porque todos os insumos da agricultura são baseados no dólar, são cotados no dólar, tanto para a agricultura quanto para a pecuária, aqueles produtos que combatem pragas, carrapatos, né? E as pragas da agricultura, os adubos, tudo está relacionado com dólar, está tudo subindo. Agora os ativos, me diz aí onde imóvel está subindo. Imóvel em São Paulo tem valorizado? Imóvel no Rio de Janeiro tem valorizado? Imóvel em Brasília, muito pelo contrário, está despencando. Ninguém consegue vender um imóvel em Brasília, que é uma cidade assim, filé, né? Em tudo, né? Uma cidade assim espetacular, né? E até tem agora a sorte de ter um governador inteligente, um governador que está mostrando serviço, né? Então, para fechar isso aqui, nós temos um presidente aí que fala, e daí, né? Fala, cala a boca, né? Que tem aquele cercadinho ali do Palácio da Alvorada. O Palácio da Alvorada, nos governos passados, né? No governo da Dona Dilma, por exemplo, ele era assim, parecia um casarão assombrado, abandonado. Então, como ali é passagem da Avenida das Nações, e Brasília é uma cidade assim, espetacular para se dar uma volta de motocicleta, nós parávamos ali na frente, né? Tem uma marca de moto aí americana, de moto custom, que até fazia encontro em frente ao Palácio da Alvorada, que ele é uma rota, né? Ninguém fala, eu fui... passei em frente ao Palácio da Alvorada. Em frente do Palácio da Alvorada passa uma rua, tem uma praça, não é? E virou aquele cercadinho ali, o presidente de improvisação fala todo dia, e ele entre aspas, né, o nosso crocodilo Dani, ele tem essa qualidade de não medir as palavras, não é? E outra qualidade desse presidente também é de mexer com coisas pequenas, não é? Não tem cabimento no interior todo mundo andar com a arma dentro do carro, sem segurança jurídica. Não tem condições, que está todo mundo andando com a arma no carro. Agora, se um PM assim meio enviesado, né, na estrada, ou um outro fiscal qualquer, der um flagrante, ele vai ser processado, ele vai ser levado a uma delegacia, né, para registrar um boletim de ocorrência,
por estar portando arma de forma ilegal. Então o presidente mexe com isso, ele mexe com trânsito, que é importante. Isso aí é multas de trânsito, tira pão da boca de criança, os caminhoneiros são sacrificados, os turistas são sacrificados. Por quê? Porque o DENIT, os DRs, eles não fazem o reparo no tempo necessário, não tem condições, porque o Brasil é um país de dimensões continentais. Então, por exemplo, uma árvore, um arbusto, ele cresce em 60 dias e ele pode crescer em frente a uma placa de sinalização e também em frente a um pardal. E tem os nevoeiros, né, também. Tem os quebra-molas, que o caminhoneiro tem que se concentrar para não passar no quebra-mola, assim, tem que passar em primeira marcha, né? Aquele gasta combustível, estraga a suspensão. Quebra-mola é uma coisa assim de país subdesenvolvido. Da mesma forma, tem moto que está a menos de 20 centímetros do chão. Se você passar 40 quilômetros em cima de um quebra-mola, ela pega o centro de gravidade do quebra-mola e forma um peão. E é chão na certa, né? É perigoso, causa acidente. E nós gostaríamos de, quem gostou desse vídeo, se inscrever para nos motivar a postar novos vídeos, né? E dê um like lá no positivo. E também criticar o vídeo, quem assim desejar, não é? A democracia acima de tudo, a liberdade de opinião acima de tudo, e Deus sempre esteve acima de todos. Isso não é novidade nenhuma, é? Quem não acreditar em Deus, futuro nenhum tem, não é mesmo?